Tema importantíssimo dentro da medicina interna. DPOC, muito valioso, dentro da pneumologia, terapia intensiva, importante pra caramba. E que incrivelmente tem sido pouco abordado nas provas do Revalida. Pouco. O que isso quer dizer? Que eu não devo estudar? Mais ou menos. Uma coisa é uma doença muito rara que não costuma aparecer na prova. Aí a gente tenta não dar muita bola, não. É um concurso e tal, a gente tem que se preparar para o concurso. No entanto, é diferente uma doença muito comum, muito prevalente que não esteja aparecendo. Quando a gente vê esse tipo de coisa, o pensamento é o seguinte: a chance de aparecer na próxima prova é alta. Entendeu? Nunca caiu. Aí o examinador para e diz assim, cara, eu tenho que buscar um assunto que não esteja caindo na prova e tal, uma coisa nova, isso, aquilo, outro, DPOC. Entendeu? Então, muita atenção com os assuntos que são muito prevalentes na prática diária e que não têm aparecido na prova, porque a tendência de aparecer na próxima é elevada. Cuidado. Beleza? Vamos ver o que já apareceu de DPOC nas provas do Revalida. Uma questãozinha muito pontual. 2011, faz um tempinho, né? Mas olha só, olha como não é difícil. A descompensação respiratória aguda de um paciente portador de DPOC pode estar ligada a fatores pulmonares e extrapulmonares. Obrigado pela informação. Não são fatores relacionados à descompensação aguda. Lembra como é que é a descompensação aguda? Lembra? A gente discute isso na aula, né? Lembra? Olha para mim aqui, olha para mim, olha aquele aqui. Seguinte. O paciente com DPOC tem uma doença crônica, né? Óbvio, está no nome, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, tá. O cara tem sintomas no dia a dia e tal, falta de ar, tosse, isso, aquilo, outro. Como é uma doença crônica, a gente tem que ficar esperto para definir muito bem a crise. Sabe por quê? Porque às vezes o cara acorda, ai meu Deus, hoje eu estou mais cansado. Isso é crise? Não. O cara acorda, ai, hoje eu tossi já 10 vezes, normalmente eu tosso só 6 vezes. Entendeu? Assim, a gente tem que ser bem criterioso, porque não é uma pequena mudança na característica dos sintomas que define a descompensação. É uma doença crônica, o cara vai ter sintomas no dia a dia e a gente tem que ter critério para definir que ele saiu do padrão. Sacou? E existem critérios clássicos para isso, chamados critérios de Antonissen. Foi o cara que descreveu esses critérios há muito tempo atrás, mais de 40 anos. E esse pesquisador disse o seguinte, olha só pessoal, para falar que o paciente com DPOC tem exacerbação, a gente exige que ele tenha pelo menos 2 informações de 3 possíveis. É assim, piora da falta de ar, aumento da quantidade de catarro ou mudança da cor do catarro. Entendeu? Se tiver 2 desses 3 fatores, opa, o senhor está exacerbado. Tudo bem? E quando o cara exacerba, a nossa tarefa é definir por que ele exacerbou, né? Na maioria das vezes é infecção viral, não tem muita coisa a fazer, não precisa dar antibiótico nem nada. Às vezes pode ser preciso de antibiótico, às vezes pode ser infarto, embolia, arritmia, pneumotórax. Tem um monte de coisa que pode justificar a exacerbação. A questão até disse isso, né? De fatores pulmonares ou extrapulmonares. Lembra? Infarto pode fazer o cara descompensar. Beleza? Tudo bem? E o tratamento? Bem, o tratamento vai depender da causa, né? Se tiver pneumonia, por exemplo, ou indício de uma exacerbação infecciosa. Às vezes o cara não tem uma pneumonia, mas tem indícios de bronquite bacteriana, né? Então, se tiver, por exemplo, expectoração purulenta, mesmo que não tenha pneumonia, a gente vai dar antibiótico. Se o cara tiver alguma coisa que sugira sinusite bacteriana, vou dar antibiótico, óbvio. Se tiver infarto, tratar o infarto. Se tiver embolia, vou tratar a embolia. Então, depende muito da motivação. Agora, tem algumas coisas que são obrigatórias para qualquer paciente que exacerbe. Qualquer um. Lembra disso, né? Parece que eu estou vendo assim, uma questão discursiva na prova do Revalida. DPOC é um prato cheio para uma questão discursiva, principalmente na exacerbação. Então, olha só. Todo paciente que exacerbe, independente da causa, ele exacerbou porque levou um susto. Não importa. Não existe isso, né? Exacerbar porque levou um susto. Mas, enfim. Todo paciente que exacerbe vai precisar usar broncodilatadores para aliviar os sintomas, claro, né, para melhorar, para o cara ficar menos desconfortável. Vai precisar usar corticoide sistêmico, pelo menos por uma semana, está indicado o corticoide sistêmico. E se a oxigenação estiver baixa, saturação menor que 90%, 92%, tem que usar oxigênio. Quanto? O mínimo possível para manter a saturação boazinha, maior que 92%, vai. Beleza? Tudo bem? Fechou. Ah, Fabrício, suporte ventilatório. Pois é, se o cara estiver muito desconfortável, pode fazer ventilação não invasiva e, dependendo da situação, pode precisar de ventilação invasiva, né? Ser entubado e tal.
Beleza? Fechou? Volta para cá então. Então olha só. Descompensação pode estar ligado a fator pulmonar, extrapulmonar, tal. Ele quer saber o que não é fator relacionado à descompensação aguda. O que não é? O que não justifica? Essa questão deve ser fácil. Quer ver? Olha as opções aqui. Ó. Neoplasia pulmonar primária e evolução da própria doença. Peraí, pode parar. Imagina que o cara tem uma doença crônica, ele está lá, eu tenho uma doença crônica, isso, aquilo, outro, e de repente ele exacerba, ele descompensa da doença. Caramba, como é que o cara vai descompensar de uma hora para outra por causa de neoplasia? Que neoplasia é essa que surge assim, ó, pá, neoplasia. Que é isso? Deus me livre, imagina, né? Deus livre. Então, não, neoplasia pulmonar primária. De jeito nenhum, a neoplasia vai crescendo aos pouquinhos, lá na frente vai trazer problema, né? E a evolução da própria doença não, né? A evolução da própria doença não é o cara exacerbar. A evolução da própria doença é piorar a troca gasosa, ele vai piorando aos poucos. Isso aqui é estranho, não parece ser justificar a descompensação. Vamos ver o resto. Infecção respiratória, uso de sedativo, opa, botar o pulmão para dormir, o cara já tem dificuldade de respirar, ainda vai sedar o cara. Isquemia miocárdica, embolia pulmonar, infecção de viária superior, arritmia, sim. Inalação de gases tóxicos. Não, claro que sim, né? O cara está aqui, eu tenho uma doença crônica. Ah, de repente inalar um gás tóxico, não vai ficar bem, descompensa. E broncoaspiração, pelo amor de Deus, né? Viu como não é difícil? Viu só? A gente olha no céu e fala assim, ai meu Deus, eu nunca estudei isso. Eu não vi a tabela que fala isso. Não precisa, cara. Precisa não. Muito fácil, moleza, resposta certa, letra A. Beleza. Então o que caiu foi nesse sentido. O resto, se aparecer, como a gente discute na aula, tem mistério não. Mas tenha muito cuidado com a DPOC. Não vá pensando que porque não apareceu nas últimas provas, não vai aparecer de novo não, que a chance é elevada disso aparecer pela frente. Beleza? Grande abraço.